Olá a todos, estamos aqui de volta com mais um vídeo do curso de qualificação para a comissão editorial de revista científica. E agora esse vídeo é o objetivo em si do curso, que é de qualificar, de capacitar um integrante aqui para a comissão editorial, para a equipe editorial da revista Multiatual. E é importante lembrar que, como eu disse no vídeo anterior, muitos pareceristas, muitos revisores, editores, ficam com receio de assumir uma função como essa, né, de como ser um avaliador, como avaliar um trabalho. Não é? Talvez alguns já têm mais uma experiência, né, talvez já até atuou na área, né, já atuou nesse setor, e outros não, estão começando agora. E por experiência própria, eu posso dizer que é uma experiência bem proveitosa, uma experiência bem prazerosa, que se aprende realmente com a prática, com a experiência, com as próprias vivências. Como eu disse no vídeo anterior, eu comecei parecerista, fazendo avaliações no congresso UEAD-SL, na UFMG, que é o Universidade, Educação à Distância e Software Livre, onde o tema voltado ali era educação à distância, software livre, a universidade e principalmente as áreas das letras e linguísticas. E eu sou formado em ciências biológicas, não é? Licenciatura. Então, o nível máximo que eu poderia avaliar ali, em meu ver, seria a parte da educação, por causa da minha licenciatura. E da primeira vez que fui parecerista, eu tinha uma especialização, então nem doutorado, nem mestrado, né? E eu avaliei muitos trabalhos da área da educação e outros nem tanto da área da educação, da tecnologia, né? E talvez até alguma coisa puxada para letras. Então, como que você pode ter essa segurança de avaliar um trabalho que não seja de sua área? Para fazer essa avaliação, a gente não avalia o mérito, né, do trabalho, como que ele chegou ali. É claro, se um parecerista, um editor, um revisor for da área, ele vai conseguir, né, dar um parecer com a qualidade maior. Mas caso você não seja da área, você vai analisar ali o trabalho, se ele se encaixa, se ele se adequa, né, se ele é adequado para a revista, para o periódico. E o que é analisado ali é como aquele trabalho foi desenvolvido. Se ele tem o caráter científico, se ele tem a qualidade de publicação, se ele tem a qualidade de ter a visibilidade que é a revista, que é o periódico que você está atuando. Então, você vai avaliar diferentes tipos de trabalhos. Você pode ou não aceitar também, a gente vai ver. Mas é um trabalho bem interessante, que eu gosto muito e que eu venho aprendendo. Então, de lá para cá, eu sem curso nenhum da área, né, de uma capacitação, uma qualificação como essa, eu participei como editor, como revisor, como parecerista lá nesse congresso, o EADSL, depois no próprio Evidossol, como já falei, e depois na revista Texto Livre, e na revista da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e tudo com o aprendizado que a gente vai ganhando com o tempo, tudo com a experiência, com a prática. Então, você, antes mesmo de chegar a esse formulário, eu aconselho você ler o artigo, conhecer o trabalho que é enviado junto com esse formulário, e depois você toma a decisão se você quer ou não avaliar. A revista Multiatual adota o mesmo sistema da maioria de todos os outros periódicos científicos, que é o duplo cego, né, a dupla cega, onde o avaliador não sabe qual é a sua outra dupla, né, qual é a sua dupla que está avaliando, por isso que é chamado cego, né, duplo cego. O autor também não sabe quem avaliou, não existe essa assinatura, vai chegar só o parecer. E caso haja, né, uma diferença de avaliação, se um avaliador A deu uma nota muito alta e o avaliador B deu uma nota muito baixa, rejeitou, é chamado um terceiro e até que
toma a decisão para aquele trabalho. Então, o meu conselho é que você fique tranquilo, você faça com serenidade, você faça com tranquilidade esse trabalho e com a experiência você vai conseguir sempre desenvolver, vai adquirindo essa experiência, essas vivências, vai desenvolver um trabalho bem feito. Quando você é selecionado para avaliar um trabalho, chega para você um e-mail com esse formulário e com o artigo para leitura. Já vou dizendo que a gente vai. A Serviço adota um sistema próprio de periódico, que é o OJS, ou SER. O sistema multiatual, ele tem um sistema também bem parecido. A gente só não adotou ele ainda, que está passando por algumas adaptações para melhoria. Mas enquanto isso, esse formulário, ele tem todas as informações que vai ter nesse software. Tá? Então pode ficar tranquilo, tem todas as informações. Só vamos utilizar ele aqui até a gente normalizar tudo. Mas todas essas informações estarão lá, idênticas. Então eu aconselho você, quando recebe o e-mail, antes de abrir esse formulário, faça a leitura do artigo. Mesmo que você, como eu disse, você não seja da área daquele texto, daquele manuscrito, faça a leitura. É importante você ler também como um leigo. Como você não é da área, vamos supor que você não seja da área, será que você entendeu aquele artigo? Você entendeu aquele texto? Porque é isso daí que a gente precisa. A gente não tem como a gente colocar trabalhos científicos de alta qualidade, com um texto científico muito bem escrito, mas que o público-alvo da revista, ou que a revista ela é online. Então, ela já está indexada aí, né, internacionalmente. Então, o mundo inteiro vê essa revista. Eles vão ter vários leitores de todos os cantos do Brasil e do mundo. Então, será que todos vão conseguir entender aquele artigo? Será que aquele artigo vai ser feito para todos? Não é isso que a gente deve pensar. Então, se você não é um avaliador da área de conhecimento do artigo, tente ler. Se você entender, se você ver que aquele artigo é interessante, eu sugiro que você faça avaliação. Aí você vai abrir o link do formulário, vai abrir esse formulário aqui e vai ter esses dizeres aqui, né? Ó, que você foi selecionado como um dos avaliadores de potencial para submissão, né? E tem a visão geral do mesmo aqui com os prazos dessa revisão. Então aqui você vai decidir. Então o tipo de avaliação duplo cega. Então você faz parte de uma dupla que o outro também já estar avaliando. Então você vai decidir aqui se você pode ou não ser avaliador desse trabalho. O que é importante eu destacar? Se você aceitar, será ótimo que contar com a sua colaboração. Mas se você não pode avaliar, não há nenhum problema. Você não será excluído da equipe editorial, você não será punido, você não será questionado. Então, toda revista trabalha assim. Você pode avaliar, você tem o tempo, você tem a disponibilidade, você tem essa vontade de colaborar, você segue. Não, você vai falar, olha, agora eu estou com muito trabalho e não tenho tempo suficiente para avaliar, vai ter conflitos de interesse, talvez é um trabalho que eu sei que eu tenho conhecimento que é de algum amigo, é de algum conhecido, de um familiar, ou eu já atuei nesse trabalho, eu não quero. Não é problema. Tanto que, como eu disse, você continua na equipe do mesmo jeito. Esse já é um parecer. Se você fala aqui que tem conflitos de interesse, você já deu seu parecer. Então você já passou o seu parecer para outro avaliador, para outro revisor, outro editor, e sem problema. Você já disse que você não pode e você já deu a sua contribuição. Agora, claro, se você puder, será de grande valia para a nossa revista. Então,
não há nenhum conflito de interesse ou podem haver conflitos de interesse. Se eu marco pode haver o conflito de interesse, clique em próxima, você não vai conseguir avaliar o artigo. Então você vai enviar aqui e fechou. Quando você envia aqui, já chega para o editor-chefe e ele vai mandar para outro revisor sem problema, como disse, sem punição, sem nenhum problema. Então você só não vai conseguir avaliar. Caso você marque aqui em não há nenhum conflito de interesse, você pode avaliar. Se você pode avaliar, você clica em próxima e você já consegue fazer a avaliação do trabalho. Você vai ver que é um trabalho bem simples. Então você aqui vai escrever o nome do trabalho. Então você recebeu o arquivo e você aqui vai escrever o título do trabalho. Então análise, estou inventando aqui como exemplo, tá? Educação atual. Você vai escrever o nome dos autores separado por ponto e vírgula. Então, se é um autor só, você vai escrever só um autor. Aqui o autor do texto, não o seu nome, tá bom? Então, o autor desse texto aqui é eu e... Deixa eu inventar um outro aqui. São 3 autores, tô inventando, tá? Preenchimento da lacuna existente sobre o assunto. Por quê? O que está falando aqui? Que tá vendo que o trabalho revolucionou, né? Nem que seja uma revisão bibliográfica, ele contribuiu para preencher uma lacuna de trabalhos que ainda não estão sendo feitos nessa área. De acordo com a sua avaliação geral, quais são os principais pontos negativos do artigo que precisam ser adequados pelos autores ou que inviabilizam a recomendação para a publicação? Então, que eu pego aqui, ó, como diz aqui, a metodologia. Então, que eu posso falar aqui, nesse exemplo que eu dei, tá? Então, a metodologia, a produção adequada do trabalho. Então, são comentários simples. Você não precisa criar uma coisa muito complexa. De acordo com seu parecer, o artigo deve, agora aí já estamos finalizando, ele deve ser aceito sem alterações? Ele vai ser aceito com pequenas alterações? Antes de ser aceito, ele necessita de uma revisão criteriosa e de um novo parecer? Ele deve ser submetido em outro formato ou até mesmo para outra revista? Ou ser rejeitado porque não tem um perfil da revista? Aqui é uma das avaliações finais, de acordo, que é só testado aqui, de acordo com o que você fez aqui acima. Então, um sistema bem interessante, né? O que você dá aqui seu parecer final. Então, aceito com pequenas alterações. Quais são seus comentários para o editor, justificando sua decisão? Então, aqui, aceito com pequenas alterações. O autor deve fazer modificações na metodologia. Aqui pode fazer parcial de publicação. Entretanto, o autor deve fazer modificações na metodologia. Então, aqui, de acordo com o nosso exemplo. Comentário para os autores. Os autores não sabem quem é você, mas você pode mandar o comentário, orientando sobre os ajustes a ser realizados ou o motivo que o artigo não é recomendado para publicação. Então, aqui eu posso fazer isso. E vai adicionar o arquivo aqui para mandar as correções. Isso que não é necessário, tá bom? Só se você fez as correções e deseja mandar para o autor. Caso não tenha necessidade, basta você enviar. Então, não perdeu nenhuma avaliação. Então, aqui.
Tem necessidade do envio ou não? Não há necessidade, as variações e comentários realizados já são suficientes. Então você não é obrigado a mandar essas correções, só esse formulário. Recomendação, que é a finalização. Escolha a recomendação adequada e submeta a avaliação para concluir o processo. É obrigatório incluir os comentários da avaliação ou transferir uma versão para avaliação do documento antes de definir a avaliação, só se você quiser. Então aqui. Qual é a sua recomendação? Aceitar, correções obrigatórias, submeter novamente para avaliação, rejeitar ou ver os comentários que você deixou lá no texto. Então aqui um exemplo, correções obrigatórias. E você clica em enviar e você já mandou o seu parecer. O processo não é complexo. Com o tempo você fica um formulário bem tranquilo, não é tão complexo como se parece e que a gente vai aprendendo com a prática. Muito obrigado.